Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. 6 horas. As notícias com Beatriz Félix. Bom dia, vamos às notícias na Rádio Observador. Na Síria continuam por esta hora os festejos que assinalam um ano da queda do regime de Bashar al-Assad. Já lá vamos, antes disso, dar conta de um incêndio que está a deflagrar no concelho do Seixal. É na zona industrial da antiga Siderurgia Nacional, localizada em Paio Pires. Este que é um incêndio que terá começado por volta das 5 da manhã. Terá sido por volta dessa hora dado o primeiro alerta. As causas deste incêndio ainda não são conhecidas, estão por apurar. Para já, no local, estão agora 22 operacionais, apoiados por 8 viaturas a tentar combater as chamas. Agora sim, na Síria, continuam os festejos que assinalam a queda do regime de Bashar al-Assad. Começaram há cerca de 3 dias, intensificam-se agora na data em que se assinala um ano da queda do regime. Em Damasco, a população saiu à rua para mostrar esperança na reconstrução do país e a acompanhar estas celebrações estão os enviados especiais do Observador, Cátia Bruno e João Porfírio, na capital da Síria, e na rua têm sido milhares a celebrar, João Porfírio. Muitos foguetes no ar a serem atirados pelas próprias pessoas dentro dos seus carros. Todas as pessoas têm bandeiras na mão. Existe aqui uma euforia gigantesca aqui na capital da Síria. Recordo que há exatamente um ano o regime de Bashar al-Assad Caiu depois de mais de 15 anos de ditadura na Síria. São tempos que, mesmo assim, chegam agora ao fim. Faz hoje exatamente um ano que Bashar al-Assad abandonou o país depois de os rebeldes terem conseguido conquistar todas as principais cidades do país, começando pelo norte, por Alep, descendo por Homs e terminando em Damasco, a capital da Síria. Esta festa já dura há 3 dias, mas hoje de uma forma bastante mais intensa do que nos dias anteriores, naturalmente, e prevê-se que estas celebrações durem toda a madrugada e toda a manhã, aliás, todo o dia de amanhã, que é dia 8 de dezembro. É o relato que fica de João Porfírio, juntamente com a Cátia Bruno, que estão em Damasco a acompanhar as celebrações do ano desde a queda do regime de Bashar al-Assad, que foi deposto depois de uma iniciativa relâmpago dos rebeldes, e ainda com um país em reconstrução. O acordo de cessar-fogo mediado por Donald Trump há cerca de 2 meses mostra-se frágil. A Tailândia lançou um ataque aéreo na fronteira com o Camboja. Em comunicado, as Forças Armadas tailandesas confirmaram estas operações aéreas e esclarecem que se trata de uma resposta às operações militares do adversário. Bangkok garante que atacou apenas infraestruturas militares associadas a atividades consideradas como ameaça à segurança nacional tailandesa. Há também outros relatórios que dão conta de numerosos confrontos nas últimas 24 horas em vários pontos dos quase 820 quilómetros de fronteira, onde ambos os governos começaram a retirar civis e também a mobilizar pessoal e material de defesa. O Camboja confirmou também estes ataques, volta a acusar a Tailândia de ser responsável por várias provocações nos últimos dias, ainda assim garante que não houve retaliação. E o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, vai reunir-se hoje, aliás, no Porto, com a comunidade moçambicana residente na região. É o primeiro evento oficial da visita de trabalho que faz a Portugal até terça-feira, o dia da cimeira bilateral. A presidência moçambicana diz que o país quer aprofundar a cooperação económica e promover parcerias com Portugal na cimeira bilateral. Na agenda para terça está também prevista a assinatura de instrumentos jurídicos de cooperação em diversos domínios, incluem educação, saúde, agricultura e energia. Vão ser assinados entre Portugal e Moçambique. É um evento que conta também com a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro.
Tempo agora para recordar o debate presidencial da última noite. Luís Marques Mendes e João Coutinho Figueiredo foram os protagonistas deste frente a frente, em que houve troca de acusações. Luís Marques Mendes critica João Coutinho Figueiredo por ter feito acusações sem concretizar sobre pressões para o candidato liberal desistir da corrida a Belém e pediu que o fizesse durante o debate. Há 2 semanas eu fui vítima de um ataque pessoal muito feio e muito lamentável da parte de quem eu não imaginava, da parte de João Coutinho Figueiredo. Em concreto, João Coutinho Figueiredo, numa entrevista ao Expresso há cerca de 2 semanas, disse que eu, ou pessoas por mim, o pressionaram para desistir da sua candidatura. Eu considero uma acusação muito séria e muito grave. E nunca foi concretizada. João Coutinho Figueiredo continuou sem concretizar e em resposta sugeriu que Luís Marques Mendes tem algo a esconder sobre o passado profissional. Publiquei um livro há poucas semanas onde explico toda a minha vida profissional. Sei que vai ser um livro seu na quarta-feira, em que resumo os 18 anos desde que saiu do governo até hoje, em 5 páginas. E, portanto, ficamos sem saber exatamente. Estamos ou não estamos de acordo com a transparência e a vida profissional das pessoas, os contactos e as relações que tiveram são importantes para um Presidente da República? Não, são ou não são? Desculpa. Deixa-me introduzir... Só uma questão muito simples. Eu tenho estado arredado deste debate que tem sido... Não, é na ignorância dos Marques Mendes. Não, tem alguma coisa a concretizar? Tem alguma coisa a acusar? Diga, que eu respondo. Eu vou responder com uma pergunta retórica. Tem alguma coisa a esconder? Porquê é que aqueles 18 anos não, aparecem? Nada. Então... Já sobre o pacote laboral, Coutinho Figueiredo acusa Luís Marques Mendes de não se comprometer e assume que, se fosse Presidente da República, promulgaria a reforma laboral proposta pelo Governo. Uma vez Presidente, o recato e a moderação e a descrição relativamente à influência que tem nestas matérias será a regra, mas não enquanto candidato. Isto parece que é evidente, temos a obrigação de nos dar a conhecer. E eu digo, promulgaria esta legislação laboral na versão mais recente que tem conhecimento, que já não é exatamente a mesma que foi proposta a 24 de julho ao Conselho Permanente de Concertação Social. Já Luís Marques Mendes diz que não compete a um Presidente pronunciar-se nesta fase do debate. Este é um processo longo. Insisto, vou-me repetir porque acho que é necessário. Estamos num anteprojeto, depois haveremos de ter um projeto, uma proposta de lei e uma lei, são meses. O papel de um Presidente da República que se preze, que verdadeiramente acredita que vai ser eleito, só se pronuncia sobre, nesta matéria como em qualquer outra, eu disse o mesmo quanto à lei da nacionalidade, só me pronuncio com o texto final. E neste momento está longe de ter um texto final. Luís Marques Mendes e João Coutinho Figueiredo foram os protagonistas do debate de ontem na TVI. Hoje há novo duelo. No frente a frente vão estar António Filipe, candidato apoiado pelo PCP, e Jorge Pinto, candidato apoiado pelo LIVRE. É às 9 da noite, com transmissão na RTP. Falamos agora de um reconhecimento. A revista britânica The Economist distinguiu Portugal com o título Economia do Ano 2025, uma distinção que partiu do ranking de 36 países mais ricos do mundo, feito pela revista, para encontrar a economia com melhor desempenho. Este ano Portugal surge em primeiro, ultrapassando a Espanha, que foi vencedora no ano passado. Em segundo lugar fica a Irlanda, seguida de Israel, a compor o pódio. Nos últimos lugares, Estónia, Finlândia e Eslováquia. Segundo estes resultados, em 2025, Portugal combinou vários fatores: forte crescimento do PIB, baixa inflação e mercado de ações em alta. Perante esta distinção, Luís Montenegro sublinha a necessidade de avançar com reformas. Através de uma publicação na rede social de X, o Primeiro-Ministro aproveita então a referência da revista britânica para defender a necessidade de uma reforma em Portugal. Luís Montenegro escreve ainda que se trata de uma justa aclamação do mérito e do trabalho dos portugueses e que reforça a motivação do Governo para reformar com coragem, criar emprego, aumentar salários e reforçar o Estado Social. E o líder do PS acusa o Governo de estar a promover um leilão sobre os aumentos salariais. José Luís Carneiro aponta falhas à retórica de Montenegro, que se manifestou com o desejo de aumentar o salário mínimo para os 1.600 euros. Ora, há a entrada para uma sessão evocativa a Mário Soares. José Luís Carneiro afirmou que o objetivo de todos os políticos é dar melhores condições de vida e melhores salários aos trabalhadores, mas que Luís Montenegro está a tornar essa iniciativa num leilão com pouca dignidade. Os termos em que o Primeiro-Ministro está a apresentar estas propostas são termos que não dignificam
o sentido do compromisso e até a honradez da palavra que se deve dar aos trabalhadores e que não merecem que lhes faça isto numa altura em que os seus representantes estão a preparar e depois de tomarem uma decisão naturalmente muito refletida sobre uma greve geral. É pouco digno de um Primeiro-Ministro, em vésperas de uma greve geral, estar com esta espécie de leilão de valorizações salariais. O secretário-geral do PS afirma que os portugueses merecem um tratamento melhor por parte do Executivo. E a fechar com o Futebol Clube do Porto, que ontem venceu o Tondela por 2-0, um jogo que ficou resolvido em 2 minutos na segunda parte, aos 48 minutos com um gol de Samu e no minuto seguinte William Gomes. Assim o Porto aumenta a distância para o Sporting e para o Benfica, está a 5 pontos do segundo classificado e a 8 do terceiro. No final da partida, Francesco Farioli garantiu que a equipa não está preocupada com a tabela classificativa e garante estar concentrado no caminho do Porto, ainda sem cálculos quanto à classificação final. Já o técnico do Tondela, Cristiano Bacci, disse estar orgulhoso da atitude da equipa viziense. 2-0 foi assim que terminou o jogo entre o Porto e o Tondela. A 13ª jornada encerra hoje com o jogo entre o Vitória de Guimarães e o Gil Vicente, que está marcado para as 8h30 da noite. Em notícia de fecho neste jornal das 6 da manhã, a informação fica por aqui, está de regresso daqui a pouco às 6h30 com a síntese de notícias.